Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o chamado efeito Compton ou espalhamento Compton. Então esse efeito ele foi descoberto pelo físico americano Arthur Compton, em 1923, e esse mesmo cientista ganhou o Nobel em 1927. Tá? Então o espalhamento Compton, pessoal, ele é um espalhamento, também chamado de efeito Compton, é um espalhamento inelástico. Para quem não sabe, o espalhamento inelástico é aquele espalhamento cuja energia cinética não se conserva, tá? Ela não é preservada, ela não é constante, tá? Então, o que é o efeito? Então, você tem aqui uma radiação, uma luz, com dado que eu represento ela pela letra gama, com comprimento de onda e lambda e frequência Ni, tá? O alvo, você tem aqui o átomo, tá? Você tem um átomo e nesse átomo você tem elétrons, tá? E aí quando ocorre a interação entre essa radiação e a matéria, o átomo que tem elétrons, você tem uma radiação espalhada, com outro comprimento de onda, uma outra frequência que eu chamo de gama-linha, Aqui gama é a luz incidente, a radiação incidente, e gama-linha é a radiação espalhada. Ela espalha em relação à horizontal um ângulo θ. E você tem também, após essa incidência de luz sobre o átomo, você também consegue ejetar aqui um elétron, com um momento, que eu chamo de E', um elétron com momento e energia aqui, tá? Bem, o experimento original de Compton, essa energia incidente da radiação, que essa radiação pode ser entendida como pode ser entendido como uma chuva de partículas, que nós chamamos de fótons, que é o quanto da radiação, os fótons, eles são partículas, você só consegue entender esse fenômeno a partir do momento em que você considera essa energia como tanto a energia incidente quanto a espalhada como formada por partículas, por fótons, tá? Essa energia incidente é da ordem, no experimento original de Compton, de 17 kV, Essa energia é muito maior do que a energia de ligação do elétron, com o núcleo do átomo, Então, esses elétrons aqui são considerados basicamente como elétrons livres, ok? Então, é um elétron praticamente livre. A luz, não pode ser tratada como fenômeno ondulatório, só como um fenômeno corpuscular, da radiação. E que tipo de aplicações você tem desse efeito Compton? Você tem a radiobiologia, radioterapia, como é que você pode sondar, obter parâmetros da função de onda na física dos materiais, na distribuição dos momentos, lá na teoria quântica, a espectroscopia por radiação gama, a astronomia por raio-x. Então tem uma série de aplicações aqui, o chamado espalhamento Compton. Então nós vamos obter a expressão fundamental aqui do espalhamento Compton, o efeito Compton, partindo tanto da conservação da energia quanto da conservação do momento. Então como é que você pode fazer? Então pela conservação da energia, você tem energia incidente, energia gama, é igual à energia do elétron aqui. Essa energia inicial, ela tem que ser igual à energia após a interação, a energia da radiação espalhada mais a energia do elétron ejetado, tá? Esse elétron ejetado tem um ângulo φ aqui, aqui o θ é partindo da horizontal no sentido anti-horário e o φ é partindo da horizontal no sentido horário, tá? Então você usa a relação da conservação de energia, A energia desse fóton aqui, já que ele é considerado como partícula, então é dada pela lei de Planck, Hν, tá? A energia desse elétron, como é um elétron livre, é praticamente a energia de repouso dele, já que essa energia é muito maior que a energia de ligação desse elétron. Energia de repouso é dada pela relação de Einstein, certo? mc². E aqui você tem a radiação gama espalhada, A radiação gama não, a radiação espalhada, gama-linha. Então é H⁻ mais a energia desse elétron ejetado. Então a energia de repouso dele mais a energia do seu momento, tá? Energia de repouso mais a energia cinética dele, A energia cinética dele é a energia de repouso ao quadrado mais a energia dada pelo seu momento, PC ao quadrado, raiz quadrada. E aí você simplesmente passa esse termo para lá, agrupa com esse, eleva todo mundo ao quadrado, cancela a raiz aqui, Fica só o termo de dentro do radical aí.
e esse camarada ao quadrado, né? Então você isola esse PC quadrado, né? E obtém essa expressão, passando esse termo mais para o outro lado menos. Aí eu chamo de equação 1. E aí, pela conservação do momento, a gente sabe que o momento inicial desse P gama aqui, da radiação P gama, é o P gama linha, esse momento, vetorialmente falando, mais esse aqui, do elétron, tá? É uma soma vetorial, né? Então, o vetor P aqui, gama, é igual P gama linha mais P do elétron, tá? Espalhado. E aí você pode isolar esse P aqui, porque lembra, você tem uma relação da equação 1 isolado o momento do elétron espalhado, que é esse camarada aqui. Então aqui você isola ele, né? Passa esse camarada para o outro lado, fica menos. E para você calcular o módulo quadrático desse camarada, você faz o produto escalar dele com ele mesmo. E aí quando você faz o produto escalar dele com ele mesmo, você vai obter essa expressão, onde esse produto escalar é o módulo do primeiro, o módulo do segundo, cosseno do ângulo entre eles, entre gama e gama linha. Então o vetor P gama é esse, P gama linha é esse. Então, o ângulo entre esses dois vetores de momento, esse e esse aqui, é dado por essa inclinação θ. Então, entra o cosseno de θ aqui. E aí, novamente, você multiplica tudo por c quadrado, porque a equação 1 tem c quadrado e p quadrado. Então, quando você faz isso, você obtém o que eu chamo de equação 2, tá? E aí você vai igualar a equação 2 com a equação 1. Quando você igualar, nós vamos para a folha seguinte, tá? Igualando ambas as expressões, você vai ter esse termo inteiro, tá? Lembrando que da relação de de Broglie, né? Você tem que o momento é dado por H, constante de Planck, sobre o comprimento de onda, e a relação fundamental da ondulatória, que C é lambda ni. Com isso, você pode substituir no lugar aqui no lugar do lambda, né? C sobre ni, e você pode concluir que PC é Hni, ou seja, a energia é momento da partícula vezes a velocidade da luz, tá? Então você pode substituir PC aqui, né? Exatamente Hni. Você faz essa substituição, você vai obter a equação de baixo, tá? E depois substitui no lugar do ni a relação ni é C sobre lambda. Então, vai substituir aqui C sobre lambda linha, e aqui também. Quando você faz isso após uma álgebra, você vai obter essa relação. Lambda linha menos lambda é igual a H sobre a massa do elétron C, multiplicado por 1 menos cosseno θ. Esse lambda menos lambda linha você chama de deslocamento lambda, o deslocamento Compton, que é ΔL, é a variação do comprimento de onda que entra, que sai, menos o que entrou. A radiação espalhada menos a radiação incidente, tá? Esse camarada é chamado, esse camarada aqui é adimensional. Se esse aqui tem dimensão de lambda, esse também deve ter dimensão de lambda. Eu chamo de lambda Compton, lambda C, 1 menos cosseno θ. Esse lambda C é exatamente H sobre a massa do elétron vezes C. Se você substituir a constante de Planck, C vezes 3 vezes 10 a menos 34, a massa do elétron 9 vezes 10 a 31 e C 3 vezes 10 a oitava, você conclui que esse lambda Compton é 0,0243 angstrom, onde um angstrom é 10 a menos 10 metros, tá? Então você pode plotar um gráfico aqui dessa expressão, delta lambda em função do ângulo, que é esse gráfico aqui, é um gráfico de cosseno, tá? É claro, fitado aqui, né, no eixo vertical. Então, delta lambda, eixo vertical, e θ, ângulo, eixo horizontal. Então, quando você tem θ igual a zero, que é exatamente quando θ for zero, cosseno de zero é 1 menos 1 dá zero, então você vai ter que a variação do L é nula, ou seja, o comprimento de onda da luz espalhada é igual ao incidente. Ou seja, esse camarada é igual a esse, o comprimento de onda. Ou seja, não houve espalhamento. A radiação simplesmente entrou, não interagiu com o átomo e passou direto. Ângulo aqui zero. Quando esse ângulo for, por exemplo, 90 graus, cosseno de 90 é zero, você vai ter o próprio lambda C. Então, quando esse ângulo aqui, essa radiação espalhada estiver no ângulo de 90 graus, tá? Esse θ igual a 90, a radiação vai estar para cima. Então, você tem que a variação do que entra, né, da radiação incidente a que foi espalhada é da ordem de 1 lambda C, né? Ou seja, o comprimento de onda Compton.
tá? Então, para π igual a 2, π sobre 2, né, você vai ter exatamente o gráfico aqui na metade, lambda c. E o valor máximo, né, do θ aqui, quando o θ for π, cosseno de π é menos 1 com menos 1 dá 1, 1 com mais 1 dá 2, dá o dobro de lambda c. Então, quando o θ for π, você tem um valor máximo, que é 2 lambda c, para radiação, espalhamento cômpito. Então, a radiação interagiu com o átomo e voltou. O ângulo de incidência, o ângulo de reflexão é um ângulo de 180 graus, π. Tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos.